falar que Deus está interferindo na lei da natureza, isso também não bate com a Bíblia, porque vai dar uma ideia que a natureza por si só, ela tem o controle de si só, independente de Deus. Isso também não bate com a perspectiva bíblica. Mas com a perspectiva teológica, Isso tudo também. Você não importa, não. Ele foi e vai tentando, eu estou ajudando. E o segundo ponto é um evento impossível de explicar por causas naturais. o que ele fala? Não é essa aqui, não. Não é? Que período? Não, ele não tem falando. Quando ele fala que é impossível, é um evento impossível de explicar por causa do milagre, isso aí está mais. Isso dá a entender que o certo isso aqui ele não tem como aceitar. Então é bem possível explicar por causas naturais. Né? Então, já vai para a questão sobrenatural mesmo, igual você estava com a senhora ontem. Então, até para dar uma brecha, o certo entrar e refutar essa ideia aqui. Ó. Inclusive, o Bruno fala que não tem como explicar por causas naturais. E o milagre, às vezes, ultrapassa a questão natural, que ele já passa para o sobrenatural, que já nos exercita a fé. Aqui são os propósitos, né? Aqui alguns propósitos. O primeiro ponto, o propósito do milagre é autenticar a mensagem do Evangelho, né? A gente vê uma passagem bem clara no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, quando Nicodemos tem um diálogo com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: olha, a gente sabe bem que tu vens da parte de Deus. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não está contigo, né? Então ela vem autenticar os milagres, ela vem autenticar, nem somente o Evangelho, mas assim como a própria palavra de Deus. Mas uma coisa que queremos deixar bem claro, que o milagre não está restrito àqueles que escreveu a palavra. O milagre, né, é totalmente independente de uma ação de Deus, né, com providência. Mas o primeiro ponto é esse, é autenticar o Evangelho, né, por todos que estamos sabendo. E o segundo ponto, dá testemunho da vinda do reino de Deus, né? A gente vê aqui e dá testemunho, né? A gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele pregava, ele curava, fazia seus milagres, as multidões estavam ao redor e todos viam que Deus estava com ele. Ninguém tinha feito tanto milagre assim como o Senhor Jesus Cristo fez na sua época, né? E nesse propósito da vinda do reino de Deus é combater contra as hostes, o ataque do inimigo. A gente vê que o Senhor Jesus Cristo fez, pelo menos que nos deixou na palavra, muitos exorcismos, expulsando demônios, libertou muitas pessoas. Isso também vem, né, de forma bem clara, que vem a trazer o reino de Deus, né, que trouxe e que testificou o reino de Deus. O segundo ponto é ajudar os necessitados. A gente vê aquele pezinho, né, que clamou bem alto, falou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? E trazendo para a nossa atualidade, trazendo para os dias de hoje, tem muitas pessoas precisando também, né? Necessitados, né, de um milagre. Muitas pessoas que estão precisando de um milagre nos dias de hoje, né? Então, o terceiro ponto é ajudar os necessitados. E o quarto ponto remover obstáculos aos ministérios das pessoas. Ele está ligado com esse segundo ponto aqui. Ou seja, a pessoa, quando ela está naquele estado, né, onde, talvez para os dias de hoje, ou os dias daquela época, perdeu, né, todo
perdeu toda a sua esperança, está numa situação complicada onde a razão humana se perdeu. Então, Deus fará isso com providência pura, né, através da palavra, através do evangelismo, através da pessoa, outra pessoa para curar. E essa pessoa se sente, não vou dizer assim uma dica, mas se sente assim, um prazer de estar fazendo a obra de Deus. Ou seja, quebrar os obstáculos, aquilo que estava no leito, à beira da morte, Deus curou, ele se levanta e vai trabalhar no reino. Isso é quebrar um obstáculo, né? E testificar, né, do reino de Deus. A gente vê esse quarto ponto coerente com o segundo ponto. E o quinto ponto é da glória a Deus, para o qual todos os outros contribuem, né? A gente vê como o Senhor Jesus Cristo começou a fazer milagres, Gustavo da Bonte, que as pessoas davam glória a Deus, via que Deus estava nesse negócio, né? E outra pergunta que a professora queria ver, a questão da se não sei aquela palavra, se os dons, se os milagres cessaram. Tem um autor aqui, o Norman Geisler, o Gruber sempre debate essa questão dele, ele diz que os milagres ficaram restritos na época de Jesus, na época dos apóstolos. Né? No momento de Jesus, ele fala assim, ali aconteceu ali, por ali ficou. E isso que o Gruber falou, o Gruber deixou bem claro. Se os milagres tivessem, colocou até assim uma certa condição, se os milagres tivessem restrito àquela época, era impossível do Evangelho chegar na atualidade de hoje, atravessar esse espaço de 2000 anos e chegar aonde nós estamos hoje. Porque o verdadeiro essência do milagre é o Espírito Santo, ele que produz esse milagre. Então, se milagre fosse restrito, a gente vê que essa argumentação do Geisler, eu posso até dizer assim, afirmar que ela até meio copéria em questão dos seus argumentos, em questão disso aí. Porque ele argumentou tanto assim, mas porque se, eu volto a repetir, se fosse restrito aos tempos dos apóstolos, ele não tinha atravessado esses espaço 2000 anos, porque o fator principal do milagre é o Espírito Santo de Deus. É ele que capacita a igreja. É ele que produz os milagres aqui na terra. Então, quando a gente chega à essência do milagre, que é essa, momento, as definições que Gruber colocou aqui, quando a gente chega ao Espírito Santo de Deus, ele que opera, a gente vê a essência. Aí, né, a gente começou as outras teorias, que vai de Deus, uma teoria teísta, né? Como se explicar o milagre. Então, as definições eu não quero saber por quê. Porque o Espírito Santo é o que provê aqui na terra, ele está no meio da igreja para tornar a igreja com poder. Assim como foi na primeira igreja, a igreja primitiva, ele chegou a todo mundo enfatizando o reino de Deus. Ele está, porque é impossível a igreja chegar a passar por obstáculos. Um exemplo que eu queria dar, a igreja do primeiro século. Como as pessoas conseguiu estar na frente do imperador Nero sem renegar Jesus Cristo. A gente vê que ele tinha um milagre muito grande na vida deles, então o próprio Espírito Santo operando neles. Eles enfrentaram leões, eles enfrentaram, né, foi crucificados e foram queimados, sem negar a Cristo, sem rejeitar a cruz de Cristo. E isso é um grande milagre, porque o Espírito Santo estava com ele. E assim foi outros grandes heróis. Então, na perspectiva bíblica, não está restrito. O milagre ainda está acontecendo, porque há necessidade de milagre. E quando Jesus Cristo não vier, e quando Jesus Cristo não vir cumprir aquilo que ele tem dito, a igreja vai estar operando. Infelizmente, entre aspas, a igreja ainda está por aí, muitos falsários, muitos, né, denegrindo a própria imagem de Cristo, a cruz de Cristo, aquilo que Jesus Cristo representa para nós, né,
como os cristãos estão identificando com Cristo, com a cruz de Cristo, mas Jesus, o Espírito Santo, ainda está atuando em nosso meio e vai atuar enquanto Cristo não voltar. Ok, terminado? Ok. Mas Se faltou mais alguma coisa, só para... Tem mais alguma coisa para falar? aqui, professor, Tem 1 minuto e meio ainda. na questão Um bem minuto. os milagres são característicos da era da nova aliança. É quem fala aqui que o Bruno argumenta que naquela época, né, na época da aliança, teve um grande número de milagres, que foi até a potente manifestação do Espírito Santo na parte dos milagres. Que ele fala que pode perdurar, vai perdurar, que até hoje vai poder ter os milagres, que os milagres não cessaram. Que eles falam que lá no que argumenta que cessou quando os apóstolos sendo auxiliados, mas posso morrer. Eu falo que não, porque os cristãos também podem operar milagres. Até mesmo quando Cristo fala, né, que muitos podem fazer muito mais do que ele fez. Jesus já tomou essa milagre para nós. Se a gente andar segundo a palavra de Deus em uma linha de obediência, ele tomou que lá em Mateus 16, capítulo 19, fala assim, a todos aqueles que crerem nessa palavra, falarão novas línguas, expelirão demônios, fazerão milagres, isso como por aí. Você concorda com essa afirmação do Bruno? O que é milagre? É um gênero mesmo comum da atividade divina? Eu concordo. Eu falei, pessoal, isso é prova. Vocês estão conversando com ele. Não, pode ter a prova. Terminou. Terminou. Tá? Professor, A pergunta dele é pertinente, mas não sabe que hoje não tem como, tá? me desculpe se eu deixei alguma falha para os irmãos e a próxima vai ser capaz de falar de uma forma mais clara.